episódio do programa The Health Show, um programa criado por 5 universitárias visando esclarecer suas dúvidas sobre a profissão do sonho. E a profissão do dia é... a enfermagem! E agora vamos rodar o vídeo Não Complica com a doutora Bruna Vasconcelos esclarecendo um pouquinho sobre o começo dessa profissão. Bom dia, Bruna. Eu vou falar um pouco sobre a enfermagem e o SUS. A história da enfermagem começa há milhares de anos, ainda antes do nascimento de Cristo. Nessa época, a humanidade ainda não sabia muito sobre doenças, que eram consideradas castigo divino. Mesmo assim, os enfermos recebiam cuidados, principalmente de mulheres. Com o tempo, esse trabalho foi ganhando destaque na sociedade, até que se tornou uma profissão. O surgimento de novas escolas da enfermagem contribuiu muito para o desenvolvimento e regulamentação da profissão. Algumas mudanças importantes na área da saúde também contribuíram para a valorização da profissão, como a criação do Ministério da Saúde e do Sistema Único de Saúde, e a organização dos trabalhadores em associações, sindicatos e conselhos, como o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN. Entre os países com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil é o único que possui um sistema de saúde pública universal totalmente financiado pelo Estado. O SUS é a denominação do Sistema Público de Saúde brasileiro, criado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1196, como forma de efetivar o mandamento constitucional do direito à saúde como um direito de todos e dever do Estado. E está regulado pela Lei nº 8080-190, a qual operacionaliza o atendimento público de saúde. Com o advento do SUS, toda a população brasileira passou a ter saúde universal e gratuita, financiada com recursos provenientes do orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, conforme rege o artigo 195 da Constituição. Fazem parte do Sistema Único de Saúde os centros e postos de saúde, os hospitais públicos, incluindo os universitários, os laboratórios e hemocentros, os serviços de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, além de fundações e institutos de pesquisa acadêmica e científica, como a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Vital Brasil. O Sistema Único de Saúde é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para a avaliação da pressão arterial, por meio da atenção primária, até os transplantes de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Uma leitura mais atenta da seção da saúde, do artigo 196 até o artigo 198 da Constituição, permite aferir que foram estabelecidos 5 princípios básicos que orientam o sistema jurídico em relação ao SUS. São eles a universalidade, a integralidade, a equidade, a descentralização e a participação social. Nada melhor que alguém dentro dessa área, super experiente, para esclarecer um pouquinho mais sobre nossas dúvidas. Estamos aqui hoje com Natália Ferreira. Bom dia, Natália. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando desse programa que torna o conhecimento acessível a todos. Prazer é nosso em te ter aqui. E aproveitando sua ilustre presença, selecionamos 2 relatos sobre partos e você vai me dizer qual foi humanizado e como foi e dar a sua opinião sobre para esclarecer nossas dúvidas, ok? Roda o VT. Bom, durante o relato, eu notei alguns pontos que eu achei interessante falar aqui. Logo de início, a Maria fala um pouco sobre ela e sobre sua família. E dando um gancho sobre família, que atualmente existem novos padrões familiares, né? Que são os... Olá, meu nome é Maria Beatriz de Oliveira Soares Melo, tenho 21 anos, sou casada, estudante e mãe de 2 meninas. Atualmente moro na cidade de Duque de Caxias, que fica localizada na Baixada do Rio de Janeiro. No dia 10 de fevereiro de 2022, às 20 horas, dei entrada na maternidade Luz, onde cheguei com 40 semanas de gestação. No exame de avaliação, foi identificado 3 centímetros de dilatação, sem contrações. Mas, segundo a médica, o colo do útero estava bastante rígido e era necessário esperar mais um pouco. De acordo com as normas da maternidade, eu não poderia mais ser liberada, por já ter 40 semanas completas. E a partir desse momento, iniciou uma internação. Fiquei na sala de pré-parto até o outro dia e, com bastante auxílio das enfermeiras, mantive a calma e consegui realizar os exercícios pélvicos para ajudar na dilatação, pois as contrações eram suportáveis. Pela manhã, me alimentei e fiz todos os exames que precisavam ser feitos, até mesmo a ultrassonografia, para ver como minha bebê estava.
Às 14 horas, a médica veio me examinar novamente e notou que eu estava com 5 centímetros de dilatação, mas ainda com o colo do útero rígido. Depois disso, administrou soro com Buscopan para que facilitasse o processo, mas 1 hora depois, ainda assim não houve evolução, e foi então nesse momento em que ela decidiu induzir o parto natural com ocitocina. Confesso que o medo me abalou, pois mesmo sendo minha segunda gestação, existiam traumas do meu primeiro parto que me deixavam aflita e com receios. Mas todas as profissionais que acompanhavam o meu processo naquele momento traziam segurança e muita certeza de que aquele parto seria diferente. Ao entrar na sala de parto, me senti aliviada por ter a companhia do meu marido, que já estava do lado de fora esperando ser chamado. Me colocaram no soro e liberaram um banho quente para aliviar as dores que iniciaram por causa da ocitocina. E depois, exatamente às 15h50, as dores se intensificaram e decidi fazer exercícios para ajudar a ter uma dilatação mais rápida. Esse processo foi muito doloroso, mas foi incrível saber que estava sendo bem assistida pela equipe da maternidade e também pela força que meu companheiro me passava naquele momento. Às 17 horas, me deitei na cama e comecei a sentir dores muito fortes. Pedi que meu marido chamasse a médica para me examinar e ver a evolução das contrações. Quando ela terminou, disse que já estava chegando perto dos 7 centímetros de dilatação. E foi exatamente nesse momento em que eu senti um pouco de desespero, pois minha bolsa não tinha rompido. Eu estava com muita vontade de fazer força e sangrando bastante. A médica me acalmou e pediu para que eu ficasse deitada, controlando a respiração, que logo ela voltaria. Não demorou muito e as contrações vieram com mais força. Meu companheiro chamou novamente a médica, que já veio com a equipe, pois ele alegou que já estava conseguindo ver alguma coisa. Novamente fui examinada e estava com 8 centímetros de dilatação. Sabendo disso, pedi à médica que rompesse a bolsa, para que eu pudesse ficar mais tranquila em fazer a força de forma adequada. A equipe pediu para manter a calma e controlar a força, porque ainda faltavam 2 centímetros para a parte expulsiva. Mas algo me dizia que naquele momento minha filha iria nascer. Então a médica me examinando sentiu a bebê, e nesse momento a bolsa se rompeu. Depois disso, controlei minha respiração e com o apoio da equipe, 10 minutos depois minha filha, Maria Alice, nasceu. Saudável, de um lindo parto normal, muito bem assistido e com muita empatia. O mais incrível foi notar o respeito de toda a equipe na hora do nascimento da minha filha. Não só por ser um momento único, mas por a mãe ser a protagonista do seu próprio parto e por ter o poder de tomar decisões dentro de seus direitos. Exatamente às 18 horas, minha filha estava nos meus braços e, como expressão da minha fé, eu entreguei sua vida a Deus. Minha decisão foi compreendida pelos profissionais que estavam naquela sala. Maria Alice teve todo o atendimento necessário e logo após de ter sido avaliada e acalentada, ela veio diretamente para mim para que eu iniciasse o processo de amamentação. A experiência que passei naquela maternidade irá ficar guardada em minha memória. Cada momento fez com que minha visão mudasse radicalmente sobre um parto. Os traumas que carregava por causa do primeiro parto perderam a força. Depois de tudo que passei, percebi que o que faz um hospital não é somente a tecnologia de ponta ou a estrutura, mas bons profissionais que tenham um olhar mais humano para o paciente, sempre levando em consideração que ele deve ser ouvido. Por trás de todo o paciente há uma família, uma história e principalmente o medo por estar em um momento de vulnerabilidade. Por isso, minha gratidão a toda a equipe de saúde da Maternidade Luz. Família monoparental, reconstituída. E também tem aqueles que optam ficar sozinhos, que também são considerados família. É a tal da família unipessoal, né? Isso. Eu achei muito legal quando eu descobri. E voltando ao ponto perfeito para nós que trabalhamos no SUS, ouvir um pouco sobre a família, sobre ela, né? E para a construção do genograma, que é a informação sobre o paciente, o ambiente que ele está inserido. E a sua ligação com... Isso muda muito, né? A gente saber, a gente se interagir sim, sobre... muda. E a ligação facilitando, né, a elaboração de um plano de intervenção, né? Por exemplo, ela relatou que já estava com 40 semanas de gestação. Em seu colo do útero estava muito rígido. E que foi um problema que ela enfrentou durante a gestação, na primeira gestação dela, né? E todas essas informações são fornecidas através do genograma, que é um tipo de árvore genealógica de doenças e problemas familiares, sabe? Isso ela afirma em 2 momentos
que teve bastante auxílio dos enfermeiros, né? E conseguiu manter a calma para realizar tudo isso. Isso é uma humanização, né, no parto. E as enfermeiras, elas conseguiram tranquilizar o paciente mesmo diante de uma situação difícil, né? Isso é perfeito, né? Sim. Mesmo quando ela relata que sentiu medo, mas ela teve todo o apoio dos profissionais que traziam segurança para ela naquele processo que é difícil para ela e tão importante na vida dela. Eu estava estudando esses dias e eu vi que a filosofia, a antropologia e a sociologia também desenvolvem um papel maravilhoso nisso. De que forma essas matérias, né, que a gente acha tão banal no ensino médio, podem ajudar num processo tão delicado como esse? Então, eu também não imaginava a influência que elas poderiam ter sobre isso. Então deixa eu adivinhar. A antropologia ajuda a entender o estudo sobre o homem? A filosofia, por exemplo, ela significa amor à sabedoria. E muitas vezes passamos por grandes partes da nossa vida, na nossa formação, né, estudando, encaramos o paciente como uma máquina. É porque uma vez que entendemos que, como profissionais da saúde, não podemos limitar, né, nosso campo de visão apenas ao corpo do paciente, sim olhar de uma forma integral, né, corpo, mente, espírito. A gente torna o atendimento cada vez mais humanizado, conseguindo respeitar e lidar com o senso comum, que são os hábitos e costumes do paciente que influenciam no atendimento do paciente. Então, deixa eu adivinhar. A antropologia ajuda a entender sobre o homem em si e a sua forma de pensar, não é isso? Sim, isso mesmo, Bruna. A antropologia, ela propõe um olhar integral, considerando aspectos biológicos, né, sociais e culturais. Quando a Maria apresentou e entregou a sua filha a Deus, por exemplo, é um ato que ela está amplamente relacionado à cultura dela. A religião, né? Sim, exatamente. E nós, enfermeiros, devemos olhar de uma forma empática, respeitando e nos colocando no lugar do paciente, que é relativismo cultural, sabe? Sim, como eu falei anteriormente, é interessante ouvir sobre isso, porque são matérias que no ensino médio nós achamos super banais e não prestamos atenção na professora. Eu sei que você aí de casa não prestou atenção nessa aula, então preste atenção que vai cair na sua faculdade, queridinho, e você vai sofrer porque você não prestou atenção. A sociologia tá aí, né? Durante muito tempo na escola eu faltava, porque eu achava muito chato, muito repetitivo, e hoje eu percebo que ela influencia muito na minha profissão. E traz um pensamento muito amplo, né, sobre a sociedade e os papéis de cada indivíduo. Como nós, que somos cidadãos, influenciamos na sociedade e como ela influencia sobre nós. Uma coisa que me chamou muita atenção é que esse relato é rico de informações, né? Eu nunca imaginei que um relato seria tão rico de informações assim. Exatamente. Ali contém muito mais do que imaginamos, né? O desenvolvimento humano é um exemplo, claro, e ele começa com a fecundação e pendura até a morte de cada paciente. Quando a Maria diz que foi iniciado um processo de amamentação, ela se refere a um dos princípios éticos, né? Já que a função do enfermeiro é proteger e promover e apoiar, né, o aleitamento materno e o desenvolvimento humano. Ele é dividido em 5 partes. A gestação, que é marcada por uma dependência materna, né? E a infância, que ela é marcada pelo julgo e a decisão dos responsáveis. A adolescência, que ela é marcada pela autonomia e o desenvolvimento da cognição. A fase adulta, que ela é o momento de realização da maturação psicológica. E a velhice, que ela é marcada por declínio funcionais e atenção primária à saúde. Gente, por isso que eu gosto de apresentar esse programa, tá vendo? A gente, além de conhecer profissionais incríveis, a gente sempre aprende alguma coisa que vai acrescentar um pouco na nossa vida ou vai mudar um pouco nosso jeito de agir e de pensar. Pois é, isso é muito interessante. Sempre que eu posso, eu paro pra assistir algum programa, porque tem algo novo que nós aprendemos, né? E respondendo agora de forma direta à sua pergunta anterior, sim, houve humanização no parto. Então, nesse parto a gente viu que teve humanização, correto? Agora eu vou ler pra você aqui um relato de uma telespectadora nossa, que ela diz que foi uma sensação horrível
do parto dela e eu quero que você me diga a sua opinião sobre esse parto, sobre esse relato, ok? Vou ler pra você. Meu nome é Luciana Alves da Silva, moro há 20 anos com o pai das minhas filhas, tenho uma de 18 anos e uma de 6. Sou moradora do Complexo do Alemão, bairro de Inhaúma. Hoje vou contar pra vocês como foi minha experiência de gravidez e de parto da minha segunda filha. Tive uma gravidez meio conturbada. Enfrentei uma depressão nos últimos meses de gravidez e após a gravidez também passei por isso. Já com 39 semanas senti muitas dores de madrugada, como se minha filha já fosse nascer. Então fui ao hospital público e por cerca de 4 ou 5 da manhã. Lá eles me deram um toque e disseram que não estava na hora e me mandaram para casa. Quando deu 11 horas voltei para o hospital, porque não aguentava mais sentir aquela dor. Então me deram um toque novamente. Não me internaram, pediram para eu ficar subindo e descendo a rampa do hospital. E quando deu meio-dia, veio uma enfermeira com a unha grande pintada de vermelho dar o toque. Nessa hora percebi que havia me machucado. Foi aí que me internaram. De tempo em tempo, essa mesma enfermeira vinha dar o toque com as unhas enormes e me machucando cada vez mais, sem nem um pouco de empatia. Quando deu umas 7 horas, decidiram estourar minha bolsa. Só que minha filha não nascia. 4 horas depois da minha bolsa já estourada, eles induziram meu parto. Um médico e 2 enfermeiras. O médico e uma das enfermeiras subiram na minha barriga, forçando minha filha a sair. Teve um momento que eu perguntei se não iria chegar a hora do corte. Então eles me cortaram para facilitar o meu parto. Nessa força que colocaram na minha barriga, minha neném nasceu roxa e sem chorar. Enquanto levaram minha filha para tentar fazê-la chorar, eu tomei 2 injeções no braço, pois estava com hemorragia interna. Depois desse trauma, fui para o quarto com a minha filha. Então, Natália, esse é o segundo relato que nós tivemos. Ele é bem triste, pelo que eu li aqui agora, mas eu acho que se aproxima bastante da realidade de algumas brasileiras, né? Muito real, Bruna. É bem triste, né? Mas é muito comum. Eu já recebi diversos relatos e experiências ruins, abusivas em partos anteriores. Será que você poderia falar um pouco sobre esse relato? Me falar se houve humanização, como foi a conduta desses enfermeiros, desse médico? Porque ele foi bem diferente do primeiro parto. Bom, primeiro de tudo é que não houve nenhuma atitude de humanização ali. Pelo contrário, né? Fazer o procedimento de toque com as unhas grandes, subir na paciente, não é induzir, é violência durante o parto. Tem algo que possa defender essas mulheres? Alguma ética, alguma lei que a gente possa, sei lá, defender essas mulheres de alguma forma? Porque isso é muito comum, né? Muitas pacientes devem passar por você para falar sobre. Ou então tem gente que fica até com medo. Eu já ouvi mulheres falarem que quando chegam no hospital não querem demonstrar dor. E se tiverem com dor, não grita. Porque eles vão achar que é drama, frescura e não vão te atender. Eu já ouvi muitas mulheres falando isso. Isso se passa mesmo? Bom, segundo o Código de Ética, é necessário que o paciente tenha dignidade e respeito aos indivíduos em qualquer atendimento ou procedimento, sempre que vem o paciente em primeiro lugar, né? Natália. Então existe sim um código de ética. Sim. E as mulheres podem denunciar quando passarem isso, né? Exatamente. Então, meninas, esse foi o programa de hoje. Nós mostramos 2 relatos super diferentes e, dá pra gente raciocinar um pouco como foi. E se você passou pelo primeiro relato, que legal, você pode compartilhar com outras mulheres para elas não se sentirem tão amedrontadas como vai ser o parto delas, para você confortá-las. E se você passou pelo segundo caso, você tem sim o direito de denunciar, você tem o direito de sofrer, você tem, não é, Natália? Você tem o direito de denunciar o que você passou, não fica calada e não precisa você estar passando dor, você não vou falar que eu tô com dor porque eu tô com medo. Já passou muito isso aqui nesse programa, eu já li muito sobre isso. E todos os profissionais me falam que isso não é certo, isso não é correto. E sim, nós temos leis, elas têm lei, e eles e elas podem até perder o direito de atuar na área escolhida pelos sonhos. Se não quer trabalhar, não escolha essa profissão. Por aqui a gente encerra. Muito obrigada, Natália. Nada, o prazer foi todo meu estar aqui. Pela sua companhia, pelas retiradas de dúvidas, pelos seus esclarecimentos. Foi maravilhoso passar essa manhã com você.
E eu espero que você volte mais vezes pra falar Pode convidar sobre assuntos também. bons, porque esse segundo relato acabou comigo. É triste, realmente. E é isso, gente. Encerramos mais um The Health Show e amanhã estamos aqui com mais um pouquinho sobre enfermagem. Beijo, tchau, uma boa manhã.